Olá, amigos! Eu sou Carlos César Barbosa e esta é mais uma edição do Resenha Plural, que vocês acompanham pelo nosso canal no YouTube e também pela TV aberta via parabólica BR8, sintonia 573, TV BR8, sintonia 573 da parabólica. Meus amigos, uma das coisas mais importantes para a vida do homem é o trabalho. E hoje nós temos no nosso país, já em 2024, uma taxa de desemprego em torno de 9,8%. A taxa de desemprego que se mede entre as pessoas economicamente ativas, ou seja, aquelas pessoas que estão prontas para trabalhar e não conseguem emprego. E existem algumas formas de se buscar um emprego com aquilo que nós podemos chamar um pré-emprego. Duas modalidades: o estágio e a menor aprendizagem. Estágio e aprendizagem. E hoje esse é o tema do qual nós vamos falar aqui. Eu vou apresentar já o meu convidado, não antes de pedir a todos vocês que acompanhem o nosso canal, que se inscrevam no canal, que deixem aí o seu like, que compartilhem o nosso conteúdo, que é sempre de muita qualidade. Façam isso, compartilhem com os amigos, compartilhem com os familiares, nos seus grupos de WhatsApp. O nosso conteúdo é de qualidade, é de qualidade. Esse é o compromisso do Resenha Plural desde a primeira edição e nós estamos cumprindo à risca. Eu estou recebendo hoje o Dr. Adriel Genaro, que é empresário, é diretor da Alfa Estágios, é jornalista, é advogado, não é? É um especialista no tema que é objeto do nosso programa de hoje. Estágio e aprendizagem. Muita gente conhece lá como menor aprendiz, né? O termo mais comum utilizado na prática. Adriel, prazer te receber aqui. Né? Você já esteve aqui, você esteve numa das primeiras edições do Resenha Plural e eu fico muito feliz que você tenha voltado, né, para a gente falar hoje sobre um tema tão importante, né, cara? E com o crescimento do canal, né? Felizmente, o canal tem crescido graças ao conteúdo que você me ajuda a produzir. Já é a segunda vez que você vem aqui. Legal, agradeço muito o convite. Né? Adriel, esse tema é de fundamental importância, né? O trabalho é sagrado para todo mundo, é difícil, né? Hoje a gente tem um índice de desemprego já medido em 2024 em torno de 9,8%. Existem caminhos para se buscar um emprego, não é? Existem dois caminhos importantes e é sobre esses dois caminhos que eu quero conversar com você, não é? Podemos começar pelo estágio ou pela aprendizagem, você escolhe. Eu acho que dá para a gente fazer um paralelo bem interessante e traçar um pouquinho do cenário que acontece hoje em 2024, né, principalmente no Brasil. Você tem, de um lado, uma taxa de desemprego entre a população economicamente ativa e que está procurando, né? Tem níveis mais altos de desemprego na população 40 a mais, 50 a mais, 60 a mais, que é preocupante, e para isso são necessárias políticas estruturantes, porque é um fato, né? A longevidade vem aumentando e a população ela tem que se manter sobrevivendo e economicamente ativa ali, né? Historicamente, se a gente pegar no direito comparado, no mundo, o trabalho e a educação, eles nunca caminharam juntos. Foi muito difícil chegar no ponto que a gente chegou hoje, com legislações específicas do estágio, legislações específicas da aprendizagem. Foi um sacrifício muito grande e ressalto, eu já trabalho com isso desde 2000.
não é o melhor dos mundos ainda. Né? Precisaria de mais estudos e de mais alterações legislativas e um pouco de movimentação do mercado que acontece naturalmente. Né? Mas se a gente pegar, por exemplo, o caminho da aprendizagem, no mundo, a primeira menção de aprendizagem que existe é no Código de Hammurabi. Tem um artigo que fala lá que a família poderia emprestar o filho ou ceder o filho para um mestre, né, que era o ferreiro, o serralheiro, um mestre de ofício, e esse mestre teria a responsabilidade de assumir esse filho desde que ele ensinasse o ofício. Então é a primeira menção que existe de aprendizagem no mundo. E aí, se ele não ensinasse o ofício, a família poderia devolver. Olhando de longe hoje, parece uma coisa absurda, né? Você fala, mas é do Código de Hammurabi. Exatamente. Só que era uma sociedade totalmente rural, uma coisa que era uma honra o cara ter um ofício mesmo ali, né? Um ofício de ferreiro, por exemplo. E com a cultura, né? de que a família tinha o filho para que o filho depois viesse ajudar a família, né? Sim. Essa uma cultura que até muitos até hoje até a questão, né? Até a questão de filhos por família ali, né? Sim. Pô, eu tenho uma pequena terra, eu preciso de mais filho, mais gente aqui para me ajudar. Então é a primeira menção. Depois a gente tem ali na Europa todas as legislações em todos os países, França, Inglaterra e Alemanha, que foram os principais. Quando trataram do tema da aprendizagem, vamos assim dizer, ou do trabalho infantil, nunca foi pensando no trabalho do menor, no trabalho em proteger a criança. Então, por exemplo, na França, quando teve a primeira grande crise econômica, o que eles falaram? Opa, a criança menor de 12 anos não pode fazer mais, a criança até 10 anos, ela não pode fazer mais do que 12 horas de trabalho. Isso era trabalho nas minas. Por quê? Houve uma retração econômica, a criança era uma mão de obra muito mais barata, e aí falou, opa, então a criança não vai trabalhar, eu contrato o pai de família. Foi por uma crise social. Em 1891, a Alemanha tinha um problema de trabalho infantil muito sério, e aí o Estado fez o seguinte, né, o Estado alemão, olha, você pode contratar a criança desde que você seja responsável pela alfabetização dela. Não existiu fiscalização e não existiu alfabetização, porque as empresas falaram, opa, eu contrato, mas ninguém fiscaliza. Inglaterra, França e Alemanha, que são os principais casos, até teve um artigo que eu publiquei no Direito Social, falando especificamente da aprendizagem, que para a gente chegar no nível que a gente está no Brasil hoje, que é uma das legislações mais modernas de inserção do estudante, tem países da Europa, por exemplo, que você faz estágio depois de formado sem receber nada. A legislação prevê isso, para você ter direito a praticar a sua profissão, né? Então tem gente que reclama hoje dos conselhos regionais. Sem qualquer bolsa, sem nada. Absolutamente nada. Você vai, principalmente a área de saúde, psicologia, por exemplo. Portugal é um exemplo disso. Você tem lá a figura do estágio, muito diferente do que é no Brasil hoje. Então, a pessoa que é formada em psicologia, em direito, administração, ele pode fazer um estágio, ele tem que fazer um estágio para conseguir o registro no que seria o correspondente nosso no Conselho Superior. E esse estágio não é remunerado. E aí a empresa fala, você vai trabalhar 6 horas, você vai trabalhar 4 horas, você vai trabalhar 8 horas. Então, assim, o cenário do Brasil não é o ideal ainda, precisaria ter um nível maior de proteção, alguns ajustes, mas é um cenário que avançou muito. A aprendizagem no Brasil hoje ela é muito regulada, ela é bem regulamentada pelo governo. Ela teve um crescimento muito grande até o governo ali de 2012 até 2016 foi o auge da aprendizagem no Brasil,
com uma fiscalização mais ativa, depois teve uma queda na fiscalização, no estilo de fiscalização, mas é uma ferramenta interessante. Ela é mais complexa de ser gerida pela empresa, ela precisa de mais proteção, obviamente, porque nós estamos tratando do único contrato que a Constituição traz, que é o contrato de aprendizagem. E é a exceção da exceção. E aí eu fico muito triste, às vezes, tem gente que fala assim... E ali é um contrato de trabalho. A aprendizagem é contrato de trabalho. É um contrato de trabalho, é um contrato sui generis, né? Prazo um contrato determinado. Até 2 anos, é isso? Isso. Até 2 anos. E aí tem gente que fala assim, nossa, eu comecei a trabalhar com 11 anos, com 12 anos, hoje o pessoal só pode trabalhar com 16, exceto na condição de aprendizagem que é com 14. Então a gente tem que ter em mente que a gente está lidando com um cidadão em formação, com 14 anos, se ele decidir entrar no mercado de trabalho, e ele tem sim que ter todas as proteções. Então, acompanhamento pedagógico, acompanhamento psicológico, acompanhamento do serviço social. Que não seja inadequado para a idade dele, para a estrutura. Que não seja insalubre, periculoso, que tenha toda a proteção. Porque a gente está tratando com a exceção da exceção. O ideal, o mundo ideal, seria esse jovem ter a capacidade de ter uma educação de qualidade fornecida gratuitamente pelo Estado, ou se a família quiser na rede particular, mas obrigatoriamente pelo Estado, que ele pudesse ficar na escola com atividade esportiva, atividade lúdica, música, até os 18 anos. E aí ele teria condição de escolher. Mas a aprendizagem, quando bem trabalhada, ela é um caminho interessante. E aí depende de alguns fatores. A instituição que está qualificando esse aprendiz, ela precisa ser credenciada no Ministério do Trabalho, o profissional que está conduzindo dentro de sala de aula, a empresa que está recepcionando esse aprendiz. Então, existe uma burocracia aí... É maior, é bem complexo. E é difícil de enfrentar essa burocracia ou relativamente simples? Existem boas empresas. O Sistema S, por exemplo, né? o Senac, o Senai, o SEST, que é do transporte, o Senar, que é da aprendizagem rural, são excelentes instituições que têm programas excepcionais, de qualidade excepcional, tanto do ponto de vista pedagógico quanto do ponto de vista pessoal. Porque imagina, uma criança com 14 anos, eu lembro assim, e não falo isso com orgulho não, porque eu sou mais velho, nós somos em 4 filhos, eu comecei a trabalhar com 11 anos. Aquela história, meu tio tinha uma funilaria, eu ia lá com 11 anos. Aí depois, com 12 anos, eu já aprendi o ofício ali, já ficava uma carga um pouco maior. Começava a adquirir responsabilidades. Você já tinha um horário ali e tal. Com 13 anos, eu fui trabalhar numa empresa sem registro. E aí eu fiquei nessa empresa um ano e pouquinho, sem registro, ou seja, irregular, e com 14 eu fui registrado como aprendiz. Então eu fiquei nessa empresa dos 14 aos 16 como aprendiz, e um ano aí sem registro. E a família, né, minha família, meus pais falaram, não, é importante. Mas eu me lembro, e isso me dá uma tristeza muito grande, porque assim... Quando eu comecei nessa empresa, né, era uma carga horária completa. Das 7h30 da manhã... 48 horas semanais. Direto. Você recebia o salário para menino novo, tal, para que você comprar um lanche, ajudava em casa, aquela coisa. Mas eu passei a estudar à noite. E a primeira aula da escola, o professor deixava a gente literalmente dormir. Então a primeira aula, todos os dias da semana... deita na carteira. Cansaço. Dorme um pouco, e todo mundo fazia isso. O professor apagava a luz e ele dava a partir da segunda aula. O prejuízo educacional existiu ali, porque você está cansado, você está em período de formação. E naquela época não havia isso. Concentração atrapalhada. Isso foi em 92, 93. Não havia uma fiscalização de falar, isso não existe, isso não pode. Então coube à escola e a sensibilidade daquele professor de falar, olha, vocês vão descansar, vai ter um prejuízo pedagógico, mas humanamente não consegue produzir. Por isso que a aprendizagem hoje ela é muito burocrática.
e a empresa ela precisa, o gestor de RH de uma empresa... Essa burocracia toda para proteger o jovem. É para proteger, porque senão, se a gente olhar um pouquinho para trás na história, na legislação de outros países, sempre foi assim... não foi para proteção da criança, foi por crise econômica. O Brasil conseguiu ainda se adequar um pouquinho, houveram muitas regulamentações, é uma lei que sofre muita regulamentação, portarias de fiscalização, mas é uma lei interessante. Eu ainda considero como exceção, né? Considero não, é exceção, a gente está lidando com a exceção. É uma exceção porque, a rigor, pela nossa Constituição, a pessoa só pode começar a trabalhar aos 16 anos. Sim. Não é? 16 anos ela pode ser contratada, registrada em carteira, tudo mais, contar tempo de aposentadoria, tudo Já isso. pode. Né? O Adriel disse que é uma exceção porque o menor aprendiz, né? Esse termo menor aprendiz, né? É bom dizer o seguinte, com 14 anos, legalmente, nós temos aí um adolescente, né? Mas, e tem as proteções ainda... E tem as proteções legais, até do próprio Estatuto da Infância e da Juventude, para que esse adolescente, o trabalho não possa prejudicar a vida desse adolescente, a saúde dele, não é? A saúde mental, emocional. Então, por isso que é uma exceção. E ele, começando, menor aprendiz, esse tempo, ele será registrado em carteira, Sim. E esse tempo vai contar para aposentadoria. Olha que coisa interessante, né? E a jornada de trabalho? A jornada de trabalho para o aprendiz abaixo dos 16 anos são 4 horas diárias. Né? Então ele tem lá atividade prática na empresa e tem atividade pedagógica na instituição, no Senac. Que mantém o convênio com a empresa. Que mantém o convênio, que administra aquilo ali. É uma ferramenta para entrar no mercado de trabalho. É uma ferramenta interessante, sim. Porque ela qualifica tecnicamente. Então, principalmente o Senai, que é voltado mais para a indústria, ela qualifica tecnicamente um torneiro mecânico, um instrumentador, o profissional da indústria. Coisa que muitas vezes são profissões que, com o crescimento exponencial de curso superior, às vezes o jovem já pula direto. Né? E acabou faltando no mercado. Ingressando no mercado de trabalho. Exatamente. Acabou faltando. Se a gente pegar as cidades da região aqui, Cravinhos, Sertãozinho, que tem uma indústria metalúrgica muito forte. Você tem carência de mão de obra dessa natureza. Né? Então, claro que hoje, com o nível de automação, com o nível de informatização, esse jovem aprendiz, esse aprendiz, ele vai ter contato com a indústria 4.0 ali. Né? A gente não está falando mais daquele aprendiz da escolinha da Zanini em Sertãozinho lá, que foi uma escola que formou muito profissional, mas era aquela indústria ainda metalúrgica pura. Né? Sim. Hoje é diferente. Mas é uma opção interessante. Eu tenho uma interpretação bem ortodoxa da questão da aprendizagem. Meu sonho era que a gente não precisasse de aprendizagem no Brasil. Que se tiver, o dia que tiver educação de qualidade, integral ali, com tudo que tem direito, não é necessário mais aprendizagem. Porque a educação... E o Adriel tocou no assunto agora, interessante, né? Eu tenho um dado aqui de 49 milhões de brasileiros na faixa entre 15 e 29 anos no país. 20% desses 49 milhões de brasileiros não estudam e nem trabalham. Né? Esse percentual já chegou a ser de 22,4% em 2019. Agora está nessa faixa aí de 20% dos jovens entre 15 e 29 anos. Não estudam e nem trabalham. É a chamada geração nem estuda e nem trabalha. Né? Enfim, então existe um vazio aí, existe um buraco. É um vácuo. Um vácuo que tem que ser preenchido. Muito isso. Eu lembro quando eu comecei, o meu primeiro contato com o estágio, aí estava terminando a faculdade de jornalismo ainda, eu comecei a trabalhar com estágio
E aí tanto o jornalismo quanto as especializações que eu fiz na área de administração e depois o direito me ajudaram a entender melhor esse cenário e, lógico, te dá mais repertório, mais recursos para você estudar tanto a parte jurídica, a parte legal, quanto o porquê mesmo aquilo ali está acontecendo. Quando o Pepe Mujica assumiu no Uruguai pela primeira vez, esse nível estava em 80% da geração. Tudo bem que a gente está falando de um país de 3 milhões de habitantes, mas a geração de 15 a 29 anos, 80% nem trabalha, não nem trabalhava, estuda. não estudava, tal, e um dos desafios foi isso. Era esse, falou, o que eu faço com esse jovem? No Brasil, a gente está falando de 20%, é uma população grande, é uma faixa grande, porque a gente tem que pensar como sociedade, porque esse indivíduo está inserido na sociedade e, infelizmente, ainda a gente tem uma sociedade baseada estritamente no consumo. Ou seja, de alguma forma ele está consumindo. E alguém está pagando para ele consumir. Então, ou compromete a renda da família e aí você tem associado uma série de problemas. Saúde mental, saúde emocional. Não trabalha, mas passa o dia na frente do computador, a inteligência social, jogando videogame. Exatamente. Ou até mesmo a questão de automedicação, drogadição, a questão de criminalidade, não que seja uma regra, tá? Mas é muito mais propenso a um caminho, sim. Porque ele fala, pô, eu preciso de uma grana, tem esse caminho aqui mais fácil. Então, assim, o estágio, falando especificamente... Então, mas agora, calma lá. Esse número eu dei num contexto de uma fala sua. Que o ideal é que não houvesse aprendizagem. Que tivesse educação. Que nós tivéssemos educação e a etapa do trabalho fosse posterior à educação. Ou concomitante a ela. Sim. Ou concomitante pelo menos nos últimos anos ali já tivesse uma iniciação. Exatamente, né? Uma iniciação. O que acontece hoje, assim, e parece que é cíclico, né? A gente começa... a história é cíclica no mundo e principalmente na questão do estágio. O movimento é o seguinte, tem crise econômica, cresce o estágio. Cresce a oportunidade de estágio, obviamente com uma redução de bolsa auxílio e uma precarização das atividades. Não precarização das condições. Mas assim, a empresa no geral vai falar, opa, eu não consigo contratar um CLT, mas eu vou contratar um estagiário, porque está sobrando aí no mercado, eu preciso contratar. Em época de bonança, que é uma época que a gente está vivendo agora, o Brasil tem a previsão de crescer 3%, tem bolsas hoje que chegam a R$2.000, bolsa de estágio, e a empresa ela tem uma segunda preocupação. Ela fala, opa, eu quero contratar um estagiário porque eu estou enfrentando um problema geracional dentro da minha empresa. Então, geralmente as empresas enfrentam um problema hoje de ter 4, 5 gerações diferentes trabalhando simultaneamente. Então, eu preciso de um estagiário que traga sangue novo, que traga a teoria, que traga aquela vontade ali para dentro da minha empresa e que traga inovação. É o que o empresário espera hoje. E aí ele remunera um pouco mais. Remunerando um pouco mais, o funil e o critério de seleção vai ser um pouco maior. Vai ser maior. Vai ser ali, o requisito vai ser maior. E o mais interessante e preocupante, essa peneira ou esse processo seletivo, ele não é mais de hard skills. Você tem que conhecer o pacote Office, você tem que conhecer tal linguagem de computador. Não. É basicamente comportamental. Inteligência emocional e inteligência social. Comunicação. Você saber lidar com um gestor muitas vezes que é mais novo que você ou mais velho que você. Isso com o dono da empresa. Né? E é assim, fundamental. E é uma coisa muito difícil de fazer hoje. É um desafio para quem é de RH, para o gestor que contrata. Por quê? É um desafio porque a gente vive uma geração... que não tem uma formação sólida. Sólida, educacional. Em segundo lugar, muitas vezes tem problemas familiares. Hoje o pai e a mãe trabalham, ele tem problema educacional na família e não uma boa formação na escola. E além disso, a tal da inteligência emocional, inteligência social,
não é algo inato. Não. Né? É algo que você tem que trabalhar. Né? É uma questão, método, hábito, tem uma série de coisas ali. Né? Então, assim, por exemplo, eu tenho muito orgulho de ter alguns parceiros que abraçaram essa causa de falar assim, olha, vamos fazer um programa de estágio legal, de acordo? Então vamos fazer um programa de acompanhamento desse estagiário. Então tem empresa que falou, tudo bem, eu quero uma vez por mês um encontro com esses estagiários. Então tirava o estagiário da atividade e fazia um encontro ali com a equipe, com os profissionais da Alfa, os profissionais da empresa ali. Uma espécie de workshop. E não falava sobre a meta da empresa, isso, aquilo. Não, vamos falar sobre comunicação. Sobre comunicação não violenta, comunicação assertiva, inteligência social, tal. O resultado foi muito bom. Eu meço isso pela efetivação, pelo nível de efetivação. Pô, é sinal que esse estagiário está apto a entrar no mercado de trabalho. O grande problema que existiu em 2004, por exemplo, quando quem entrou na faculdade em 2000 estava formando em 2004, chegando no mercado em 2005, ele encontrou um mercado em recessão ali, começando a crescer, e a empresa com uma exigência muito técnica, e aquela migração, né, da informatização. Então, naquele momento ali, 2004, 2005... A técnica preponderava sobre esses fatores que você mencionou agora. Você sabe instalar, configurar um computador, uma impressora, tal? Opa, vem para cá. Hoje não. Hoje fala, não, você tem que saber isso. O menino já sabe isso, a menina já sabe isso. Eles têm uma facilidade para lidar com o aplicativo, com isso, com aquilo, que é impressionante. Só que, por outro lado, falta um pouco da questão humana. Porque, assim, a educação, né, tanto a educação básica, depois o ensino médio, depois a faculdade, acabou focando um pouco na parte tecnológica e esqueceu a parte humana. Esqueceu um pouco da parte humana, exatamente. Então, hoje você vai atender um cliente. Os cursos hoje não são tão humanizados como já foram outrora. Sim, né? Aquela figura do professor, que era a referência na sala de aula, aquela figura do professor que você fala, pô, se eu tiver uma dúvida, eu sei que eu posso conversar com ele. Eu tive professor na faculdade de ele notar na sala de aula que você não estava bem em determinado dia e falou, vem cá, o que está acontecendo? Hoje é raro acontecer isso. Né? Não tem nem condição técnica, muitas vezes, de fazer isso. Né? Mas, assim, o estágio é a principal ferramenta para o aluno entrar no mercado de trabalho. É o período que ele tem para errar. É o período de teste. É o período que ele tem para falar assim, ele tem que fazer um planejamento. Eu vou fazer 4 estágios. Então, a partir do primeiro ano, eu vou fazer estágio. Vou ficar 1 ano em cada empresa. Vou ficar numa pequena empresa, numa média empresa, numa grande empresa, numa empresa de um setor um pouco mais concorrido, tal. A grande onda agora são as empresas de energias renováveis, né? Um mercado que está crescendo, o que foi a telefonia alguns anos atrás, né? Eu vou conhecer esse mercado. Para o aluno ter na prática aquela questão do olho no olho, dele pegar um cliente estressado muitas vezes, um fornecedor que tem um gargalo ali e fala, olha, não vou conseguir te entregar essa semana, dele ter um gestor de uma faixa etária diferente da dele, e ele ter que se comunicar e fazer aquela pessoa entender e se fazer entender também. São desafios interessantes, então, né? E hoje o que vai diferenciar uma empresa da outra, que vai tornar uma empresa melhor do que a outra, é o fator humano. Porque a inteligência artificial é muito simples. O cara assina, tem uma série de ferramentas gratuitas, pagas. Isso vai facilitar. A empresa, o grande maior capital que ela tem é a sua clientela. É o capital humano. O capital humano, né? E você tem que tratar bem essa clientela, né? Que é o grande patrimônio que ela tem, além do patrimônio financeiro, é o patrimônio. Não é? E ninguém vende para um computador.
Você pode vender Não serviços para computador. computador, mas quem está comprando é o Quem CPF. tá comprando é o ali, cidadão, é uma pessoa. é um homem, uma mulher, um profissional, uma profissional. E né? aquela pessoa muitas vezes não vai estar num dia bom, vai ligar brigando, tá, aquela coisa e tal. Na Alfa a gente teve uma... Eu sempre tive o sonho de montar uma empresa e ter autonomia para criar, fazer a gestão do jeito que eu acreditava, naquilo que eu acreditava. Claro que a hora que você vai para o mercado, empreender não é um mar de flores. Não é um mar de rosas, não. É difícil, é cansativo, te dá ansiedade, te dá medo, é muito investimento. Mas a liberdade que você tem para colocar em prática algumas coisas. Então, por exemplo... Para poder fazer um trabalho de excelência. Quando chega um cliente, às vezes assim... No começo a gente ligava, né? Pô, tô com a empresa nova, tá, vou ver e tal. E hoje está numa situação muito interessante de pessoas ligarem ou mandarem um WhatsApp, falar, você foi indicado por fulano de tal. Pode ser a hora que for. Se vem pro meu celular, se alguém passou meu celular, eu atendo e falo assim, ó, não, tá aqui, vamos conversar e tal. E às vezes pelo WhatsApp mesmo, você fecha o negócio. Aí... A pessoa fala assim, né? Sempre vem alguma agência, alguém oferecendo um serviço. Pô, mas por que você não automatiza? Coloca um robozinho para as mensagens. Eu falo, não. O cara ele sabe que é uma ferramenta tecnológica. Você vai ser atendido por alguém. E você está sendo atendido por um aqui. humano. Então, se for preciso, muitas vezes, manda um áudio. Se for preciso, fala assim, olha, dá para eu te ligar agora? Ó, não dá. Falei com uma cliente um pouco antes de vir para cá, falou, não consigo falar agora, estou indo com meu filho, fraturou o pulso e tal, lá de São Paulo, para o hospital, então, desculpa, falei, imagina, não se preocupa com isso. Nossa, muito obrigado, viu? Então, assim, ali, o que eu passo para a minha equipe, o que eu passo para o cliente, para o estudante, é humanização. E, Adriel, são valores carentes no mundo hoje, não é? E faz a diferença. Faz a diferença. Você, há muito tempo, trabalha com jovens, né? Eu lecionei no ensino superior por mais de 30 anos. E o que a gente extrai disso tudo? Que... o mundo vive, de alguma forma, uma crise ética, né? Sim. Então, uma crise humana, né? Hoje existem algumas frases que você não ouve mais. Muito obrigado, por favor, com licença, perdão, né? Enfim. Desculpa. São frases importantíssimas, né? Para a convivência social. E que as pessoas perderam. E assim, a gente... né, falar, o tema é o estágio. Lógico, o estágio tem uma legislação, tem a proteção, o mercado cobra, mas o principal do estágio hoje, se qualquer estudante, recentemente eu fui fui convidado, com muita honra, por uma instituição de ensino aqui de Ribeirão, falou, pô, vem falar para os meus alunos do primeiro ano de administração, vamos fazer um piloto. E lógico, quando você chega numa sala de aula, eu adoro sala de aula, e aí você vê aquele aluno que está na primeira semana, ele está um pouco com medo, ele saiu do ensino médio, pouco inseguro ele ali não com relação... sabe como fala o que eu vou enfrentar na faculdade e tal, aquela coisa. E aí, alguns deles, assim, até com certa dificuldade, às vezes para fazer uma pergunta, uma observação, né? Porque às vezes, fala, será que pode, não pode, tal. Então você quebra o gelo e tal. Qual que é o conselho para quem está procurando estágio? Primeiro, você tem que ter a preparação técnica ali, que é ter um currículo, fazer um cadastro, tomar cuidado com os golpes que tem na internet, porque até nisso o pessoal se aprimorou para dar golpe. Eu me deparo com muitos na área de defesa do consumidor. Tem uns absurdos aí que... Então, assim, primeiro... A informação é primordial, é a principal ferramenta para o estudante. Segundo, ele preparar um currículo, ter o LinkedIn, aqui é aquela coisa básica. Mas o mais importante é ele ter a consciência de que ele vai prestar serviço para uma empresa, mas quem vai contratar vai ser um gestor, vai ser uma pessoa. Quem vai gerir ele, quem vai treinar, orientar, vai ser uma pessoa.
Se ele for atender um cliente, é uma pessoa. Mesmo que ele vá trabalhar na área de informática. Vagas de estágio hoje... A informática não tem um fim em si mesma, né? Vagas de estágio na área de engenharia de software, ciências da computação, pedem habilidades emocionais, habilidades sociais hoje. Por quê? Acabou aquela história do cara de TI ficar trancado na sala de costa e não atendia ninguém. Não, ele precisa ir lá e explicar para os... Você vai estar recebendo equipamento, é assim que usa, é aqui. Tá. Então o perfil mudou. O aluno precisa ter essa consciência. E assim, uma coisa que não vai mudar nunca. O ser humano é ser humano. O ser humano, ele tem dia que ele vai estar feliz, que ele vai estar mal. O ser humano, às vezes, ele vai falar assim, vem tomar um café comigo aqui? Vamos conversar um pouco. Isso é o diferencial para ele. O grande desafio, que não é a faculdade que vai ensinar, não é o curso superior que vai ensinar, o curso técnico, o grande desafio é ele transformar esse conhecimento, essa base, e mostrar na hora do processo seletivo. Sim, claro. Que são coisas básicas. Chegar no horário, num processo seletivo. Sim. Se ele não puder comparecer na entrevista, avisa. Não precisa ligar, manda um WhatsApp pro recrutador, né? E aí a gente tem um problema, acho que foi a Band, o Estadão fizeram uma matéria também sobre isso, da geração que está chegando agora, né, no mercado de trabalho, que prestou faculdade, está no primeiro ano, segundo ano e está chegando agora para o estágio. Muitos vão com os pais na entrevista. Leva o pai. Pela insegurança. Pela insegurança. Então, assim, não que seja errado, eu não tenho preconceito nenhum. Mas, às vezes, o pai ou a mãe quer entrar na sala de entrevista. E aí fala assim, não, peraí. Não, mas eu quero saber. Eu falo, não, é importante sua preocupação, mas até para o desenvolvimento dele, ele precisa passar por isso. Claro, né? claro. E não existe mais aquela entrevista, o cara é um carrasco na entrevista, né? Já teve essa fase. Né? Hoje, que não funciona. Eu quero extrair o que ele. Eu quero que aquele candidato que está com medo, que sabe que está num ambiente de avaliação, sendo entrevistado, ele mostre o melhor. Que eu falo, que ele se sinta à vontade para mostrar o melhor. Falou, aqui, é isso que eu estou precisando, é isso que eu vou mostrar para o meu cliente. Adriel, para que o nosso público entenda bem, né? Para que o público entenda bem, vamos fazer aí uma diferenciação entre a aprendizagem e o estágio, né? Quais são os requisitos da aprendizagem, não é? Rapidamente, os principais requisitos da aprendizagem, não é? E as eventuais burocracias a serem enfrentadas. E o estágio? Quais são os requisitos do estágio? A aprendizagem é remunerada? Qual que é o salário? O estágio é remunerado? Qual que é a bolsa, o valor da bolsa? Vamos procurar trocar em miúdos para o nosso público, né? Para que ele também consiga diferenciar, né, a aprendizagem do estágio. Aprendizagem, os requisitos. Primeiro, a aprendizagem ela é compulsória. A empresa ela recebe em determinado momento uma notificação do Ministério do Trabalho, da fiscalização, com base no número de funcionários, que ela precisa contratar determinado número de aprendizes. Ela é remunerada, então a regra geral é o salário mínimo proporcional, sempre aprendizagem remunerada, proporcional. Não existe no Brasil quem possa receber menos que o salário mínimo. Então claro que proporcional. Ele vai trabalhar 4 horas, é o salário mínimo proporcional às 4 horas. Então ele vai remunerado, ele vai receber, é registrado em carteira com os benefícios previdenciários. Vale transporte. Vale transporte. A aprendizagem ela tem que necessariamente ser acompanhada de uma entidade certificadora, que aí é o Sistema S, Senai, Senac, CIE também, não? SEST. O CIE tem outras entidades que são entidades privadas, né, que agem quando não tem vaga. Mas Sim. O Sistema S consegue suprir hoje. Tá. As entidades particulares elas têm uma fiscalização e muitas foram fechadas por irregularidade pedagógica. Sim. Né? Então você tem que ter o registro ali. O mais seguro é o Sistema S que a empresa contribui.
Aprendizagem, a partir dos 14 anos, obrigatoriamente ele tem que estar estudando. Ele tem que ser estudante. Dos 14 aos 24. Dos 14 aos 24. Aos 24. A incidência maior é dos 14 até os 18 anos. Sim. Ali, né, a aprendizagem. Ele é registrado em carteira, 2 anos de registro, né, de contrato, ou menos se for um curso, por exemplo, de 18 meses, por exemplo, pedagógico. O Senai lá tem, o Senac tem alguns cursos com uma duração um pouco menor, então ele vai fazer aquilo ali. Então o pai que quer levar o filho, tem 14 anos, para aprendizagem, que caminho que ele deve seguir? Procura o Sistema S, que é o Senai para indústria, Senac para comércios, para comércio, o Senat para transporte e o Senar para aprendizagem agrícola, para o agronegócio. Muito bem. Aí depois tem as entidades filantrópicas, que é um caminho, mas há que se ter algum cuidado. Tem que se ter algum cuidado, algumas muito boas, algumas com grandes serviços prestados, mas assim, eu observo um pouco de mercantilismo na questão da aprendizagem. E não é o fim em si mesmo. E são entidades que têm parcerias com o poder público? Ou não necessariamente? Não necessariamente. Não necessariamente. A aprendizagem ela tem que ser, o objetivo é o jovem. Não pode ser um negócio em si mesmo. Porque a partir que torna um negócio em si mesmo ali, trabalhando com uma exceção, é complicado. Agora o estágio, ele já é permitido a partir dos 16 anos para o aluno que está fazendo o ensino médio. A incidência é pequena ainda. Então, esses seriam os primeiros requisitos. 16 anos e ensino médio. Cursando ensino médio. Cursando, ele tem que estar matriculado e frequentando. E frequentando. Tem escola que tem recusado o contrato de estágio porque fala, esse aluno está matriculado, mas não frequenta. Não está frequentando. Então, pedagogicamente, quem decide, quem tem a soberania na lei de estágio é a escola. Sim. Então ele tem que estar matriculado e frequentando. Então, só para esclarecer, enquanto na aprendizagem o vínculo é com entidades como essas que você mencionou, e com a escola regular SESI, também, Senat, né? etc. Escola regular. No estágio, o vínculo é necessariamente com a escola. Com a instituição de ensino. Com a instituição de ensino. E aí, tanto as escolas estaduais, né, que oferecem o ensino médio, escolas particulares, eventualmente, escolas de ensino técnico é permitido também fazer o estágio, tem que ser o técnico e não o profissionalizante. E aí que está o golpe, aí que está o grande problema que a gente encontra. Escolas de ensino profissionalizante pega lá e fala, faz um cursinho de administração aqui que eu vou te encaminhar para uma vaga de estágio. E às vezes até anuncia para onde vai encaminhar. Para onde vai encaminhar. Eu tive uma situação na promotoria recentemente, não é que esse cursinho, entre aspas... Era vinculado, né? Não, dizia lá, olha, nós encaminhamos para o Banco Itaú. Aí eu oficiei para o Banco Itaú, olha, vocês têm algum vínculo com essa... Nem conhecemos, não é? Nem conhecemos. Encaminhou para a Caixa Econômica Federal. Mas como assim para a Caixa Econômica Federal? A Caixa Econômica desconhece. Você tem um convênio, alguma coisa, né? Então tem que tomar cuidado mesmo. Porque vem aí essas mensagens de WhatsApp. Olha, nós estamos oferecendo estágio no banco X, no banco Y, na empresa tal, não é? Cuidado. Que aí vão lá, eles vão dizer, então, mas tem que fazer um cursinho aqui, esse cursinho vai ficar aqui em R$ 1.500, não é? Exatamente. A gente parcela em X vezes. Cuidado, não entrem nessa. Essa questão é muito preocupante. E com razão, o pai, a mãe, principalmente no ensino médio, na dúvida, quando é ensino médio, é muito comum o aluno ligar, o pai e a mãe ligar para a gente lá na Alfa e falar, e no telefone mesmo, alô, da Alfa, meu filho recebeu uma vaga. Eu falei, sim, para a empresa tal, assim, requisito. Não, porque ligaram pra gente semana passada e cobraram. Falei, não, primeiro, o estagiário, ele não paga nada. Estagiário não paga para fazer processo seletivo. Estagiário não paga para ser encaminhado para a empresa. Ele não existe, é vedado por lei. Não pode ser cobrado nada do estagiário. Quem remunera o serviço da Alfa, por exemplo, é a empresa que contrata.
a assessoria, você fazer todo o trâmite burocrático, o processo seletivo. O estagiário não paga nada. Na faculdade, o aluno pode fazer o estágio a partir do primeiro ano já. Importante, matriculado e frequentando. E por que eu estou frisando frequentando? Algumas instituições de ensino, e não raras, têm recusado isso. Falar, o aluno vem, seja na modalidade EAD ou na modalidade presencial, e recusa a assinatura. E aí a primeira vez que aconteceu, eu falei, mas teve algum problema e tal? Não, o aluno não tem condição pedagógica de fazer esse estágio. Porque ele está matriculado, mas ele não. E a instituição pode fazer isso? Pode. Na lei de estágio, a 11788, quem tem a soberania é a instituição de ensino. Primeiro ela vai aprovar. Primeiro ela tem que estar previsto no plano pedagógico o estágio. Agora, algo que interessa para ambas as partes aí, para o estagiário e para a empresa. Enquanto o aprendiz é remunerado necessariamente, e necessariamente com tem pelo menos o salário ali, mínimo, né? Ainda que proporcional, o estagiário, ele tem que necessariamente receber uma bolsa? Existe um valor estabelecido para essa bolsa? É livre. A legislação fala que tem 2 tipos de estágio. 99% são estágios não obrigatórios, que acontece no Brasil, 1% estágio obrigatório, que é o aluno de medicina, de enfermagem, de fisioterapia, que precisa fazer lá tem 400 horas, cumprir determinado... 400 horas, 800 horas de estágio obrigatório. Esse não necessariamente tem que ser remunerado, esse geralmente não é remunerado, né? Porque ele faz no ambiente acadêmico mesmo, sim, ali nos convênios. Agora, o estágio não obrigatório, que é a iniciativa do estudante, iniciativa de muitas faculdades, fazer a integração, buscar a oportunidade, facilitar a vida daquele estudante ali, ele tem que ser remunerado. Quem rege é o mercado, então não tem um piso e nem um teto. É a empresa que define. E aí isso acaba o que a gente chama de bolsa, de não é? Bolsa Auxílio. Bolsa Auxílio. O que é obrigatório é o auxílio transporte. E outros benefícios, como o auxílio transporte. O auxílio transporte é obrigatório, né? A não ser quando a cidade é muito pequena, o aluno fala, eu prefiro receber em dinheiro ali, tudo bem e tal. Mas todo estágio, o não obrigatório, ele é remunerado, ele tem que ser na área compatível com o aluno, com aquilo que o aluno estuda. Então eu não posso pegar um aluno da área de saúde e colocar numa área de administrativa ali, né? A não ser que ele vá para uma área administrativa de um plano de saúde, de um hospital, para uma ouvidoria, alguma coisa assim, né? Mas é sempre compatível com aquilo que ele está fazendo. O estágio, ele tem uma limitação de carga horária, então 6 horas diárias, no máximo 30 horas semanais, né? O estagiário pode trabalhar aos sábados, aos domingos. Vai depender muito a área que ele está fazendo. Se é um estagiário de jornalismo... Na área da saúde, por exemplo, a saúde funciona 24 exatamente, horas. Se é um estagiário de jornalismo, ele sabe que na profissão dele ele vai ter que trabalhar aos finais de semana, né? Claro que isso dentro do contrato, dentro das horas permitidas, sem extrapolar a hora. O estágio... Outro dado importante. Relação de emprego. Ele não gera o vínculo empregatício. Não caracteriza empregatício. Relação de emprego. Ele não gera, por quê? Na verdade, foi uma forma que o Estado brasileiro encontrou de falar para a empresa, olha, você precisa de mão de obra, formar mão de obra do seu jeito. Porque era uma queixa do empresário, né? Quando teve a primeira lei de estágio, a primeira menção à lei de estágio, ali por volta de 63, 64, né? Eu preciso formar a mão de obra na minha empresa. Então tá bom, não existia lei de estágio naquela época, né? Existia decretos, acordos. Falei, então tá bom, você contrata, mas não tem um vínculo empregatício. Com isso o custo vai cair, só que você contrata mais estudantes. Em 77 vem a primeira lei de estágio, ela fica em vigor até 2008, período muito longo, e já tinha distorções, porque o mercado de trabalho mudou muito. Em 2008 vem a nova lei de estágio, que também já precisaria de uma reformulação, de uma remodelação, por conta das formas de trabalho remoto, da transversalidade do trabalho. Então hoje tem alunos de engenharia, por exemplo,
que trabalham na área de atendimento, numa área comercial, e você fala, mas o que o engenheiro está fazendo na área comercial? Pô, ele está explicando tecnicamente o produto. É um produto cheio de especificação. Sim. Tem lá detalhes mínimos técnicos que só um engenheiro vai conseguir pegar o manual e traduzir aquilo ali. Claro. Né? Então, assim, o estágio ele é remunerado e aí o aluno ele precisa ter um plano de carreira. Fala, pô, eu quero me especializar em tal área, então eu vou buscar tal empresa. Eu quero ir para a indústria, eu quero ir para o comércio, eu quero ir para a área financeira. Tem um tempo definido para o estágio? 24 meses em 24 cada CNPJ, meses. em cada empresa. Cada empresa. Então ele pode fazer, ele pode traçar um plano. Fala, vou fazer 12 meses de estágio e vou mudar de empresa. Vou mudar de empresa. O importante é o período que o estudante tem para errar. É o período de tolerância que ele tem na empresa, porque a empresa espera isso. Fala, pô, me traz inovação, me traz uma ideia nova, vamos testar, validou. Pô, não deu certo. Adriel, você tem um percentual de efetivação? De efetivação, de estagiários que posteriormente ao encerramento do estágio são contratados? Existe esse percentual? Existe uma média no Brasil que fica em torno de 52% de efetivação. Isso é uma média nacional. Ela é um pouco distorcida porque você tem nesse cômputo geral aí os órgãos públicos que não podem efetivar. A promotoria, a defensoria, são bons estágios com um nível muito grande de conhecimento, mas não pode efetivar. É só por concurso. Com a Alfa, em 5 anos de funcionamento, que a gente completa esse ano, a gente tem 82% de efetivação. Olha só. Então assim, 82 é um número interessante, né? É um número muito bom. É um número que eu falo, é uma taxa de sucesso interessante porque aquele aluno ele foi para o mercado de trabalho registrado como CLT e aí não que termine, eu gostaria de ter meios, a gente está criando isso de acompanhar como está a carreira dele, né? Mas como não é obrigatório, é uma coisa que dependeria da boa vontade do aluno, fala, eu vou participar ainda, eu quero dar os feedbacks de como está a minha carreira. Então esse número que o Adriel menciona aqui vai de encontro ao que nós falamos na abertura do programa, né? O estágio é um caminho, né, para a busca do trabalho, para a consecução do trabalho, né? Essa margem que a Alfa tem aí de 82% de efetivação é alguma coisa muito interessante. No final do ano a gente tem uma queda de contrato de estágio, né? Aí você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Efetivação, foi efetivado. E isso é muito bacana, é muito gratificante, porque é sinal que a gente está acertando no processo seletivo para a empresa, é sinal para o estudante que a gente está fazendo um processo humanizado, que é um ponto também que o estudante tem direito a ter um processo seletivo humanizado. Tem empresa que faz processo seletivo lá que dura 1 mês e não dá retorno para aquele candidato. Já imaginou a ansiedade? Você ficar ali, você participar de um processo e falar, será que eu fui aprovado? Não fui aprovado? Não fui? Gente, é uma mensagem de WhatsApp, uma ligação, né? Então assim, tratar tanto o gestor de RH, que tem uma sobrecarga de trabalho, quanto o estudante, de forma humanizada. Eu vou dar atenção ali, vou tornar o processo mais agradável para aquele estudante. Então é sinal que a gente está acertando no processo seletivo ali, na hora de conversar com esse estudante, de atrair esse estudante e de manter esse estudante no estágio, né? Tem uma taxa desastrosa no Brasil de que no ensino superior, de cada 10 formandos não que iniciaram a faculdade, de cada 10 alunos que se graduaram, somente 3 vão trabalhar na área de formação. O restante vai para o subemprego, vai para uma outra área, vai fazer outra coisa. Mas 3 vão trabalhar na área de formação. Se você pegar esses 3, vai gabaritar. Fez estágio, participou do estágio. Você vai ter algumas exceções, né? Às vezes vai trabalhar na empresa do pai. Sim, não mas precisou. O estágio faz a diferença. Sim, vai fazer a diferença. Então, o jovem... Olha o meu copo aqui balançando. Aí não é Uri Geller, não. É o copo aqui, né? Aqui tem... Na última edição aqui, eu quase cantei aqui porque o microfone caiu.
Eu achei que fosse o microfone do Roberto Carlos, Ó, que tem aquele aqui, fuso, ó. aquela queda e tal, né? Aproveitar, quase cantei aqui. Agora o copo deu uma tremida aqui, ó. Mas Uri Geller foi TV na década de 80, década né? de Isso é 80, 90. O jovem, 16, 17 anos, quer fazer um estágio. Qual é o caminho que ele tem que percorrer? O mais indicado hoje, tá? Primeiro, cuidado com as plataformas eletrônicas, cuidado com quem você compartilha dados. 16 anos, está procurando estágio? Não paga nada, não existe pagar nada. Tem site que cobra, né? Você vai cair em alguns sites, R$39 por mês aqui. Se o site está cobrando esse jovem para fazer a inscrição, o negócio desse site não é encaminhar para o mercado de trabalho, é Não. manter no banco de dados dele. É estelionato. Porque Isso ele é fala assim, estelionato. eu quero que ele fique aqui 12 meses pagando 39. Isso chama-se estelionato. Então, não paga nada. E aí você tem boas plataformas. O LinkedIn, o Indeed. Você tem algumas que são plataformas reconhecidas, internacionais, que atuam no Brasil, são gratuitas e muito sérias. Ele pode se cadastrar na Alfa Estágio, gratuito. Ele tem lá acesso a todas as vagas. Depois o Rafael vai botar aí o contato da Alfa Estágio aí. Nas páginas, nas redes sociais, tem os contatos da Alfa Estágio. Pelo WhatsApp ele fala direto com o recrutador que ele está fazendo entrevista a qualquer momento. Eu não falo 24 horas porque senão a galera fica lá. Mas tem aluno que manda mensagem à noite. Vão ligar às 4 da manhã. Tem aluno que de domingo os notívagos. De domingo para segunda você vê lá estudante mandando mensagem meia-noite, 11 horas, fala, esse daqui bateu o desespero. Existe alguma plataforma oficial ou honesta que divulga estágios? Você tem um LinkedIn, mas tem que ter muito cuidado. O LinkedIn também. é uma rede social, né? Uma rede social qualquer um pode se cadastrar no LinkedIn. O problema são o que a gente chama dos agregadores de vaga, que são sites que capturam todas as vagas. Eu divulgo uma vaga hoje. Ele vai lá, captura essa vaga no site da Alfa e joga para dentro do site dele. E publica no LinkedIn, publica em redes sociais. Quando o aluno vai clicar, direciona para um link que não é da Alfa. E aí cobra para fazer a inscrição. Então não existe. Viu uma vaga da Alfa, viu uma vaga do Ministério Público que está fazendo o processo seletivo, procura a fonte oficial. Exato. Procura o site da empresa. E como o Adriel já mencionou aqui, não é? A empresa que forma o estagiário, que ajuda a formação do estagiário, ela não trabalha para o estagiário, ela trabalha para a empresa. Ela tem um contrato com a empresa. Então essa cobrança é como se você cobrasse do estagiário para encaminhar ele para algum local. Isso não existe. A cobrança indevida, que não pode acontecer. Não existe, Então, esse recado é importante, senhores pais, senhores jovens. Para fazer estágio, não tem que pagar nada. Tem que buscar o local que está oferecendo o estágio. Buscar o local que está oferecendo o estágio, se apresentar eventualmente para um processo seletivo, mas não tem que pagar absolutamente nada. Repito, é golpe essa história, esses escritórios, esses cursinhos que aparecem por aí, que anunciam lá que estão recrutando estágio para a empresa X, empresa Y, para o banco tal, para o banco... Isso é golpe, porque o pai vai chegar lá, eles vão botar um contratinho na frente do pai, vão dizer, olha, ele vai ter que fazer um cursinho aqui, seu filho vai ter que fazer um cursinho aqui, então vai ter que pagar X, e depois a gente leva ele para... Isso é golpe, isso é malandragem. Então os pais não pagam casada, absolutamente... venda casada, isso é golpe. Agora, sim, a informação, qualquer dúvida. E assim, eu atendo muito pai, muito aluno ali. Meu LinkedIn é aberto, da Alfa é aberto. Às vezes, muito estudante manda mensagem: pô, estou em tal momento da carreira, estou desanimado, quero fazer uma transição de curso. Eu estou à disposição, eu sempre respondo. Vai orientar sem cobrar nada. Né? Converso, muitas vezes, você quer vir aqui no escritório? Às vezes gente de fora, né, de outro estado ali, fala, pô, segue esse caminho, segue aquele, é interessante. E para os pais, para o estudante, se tiver dúvida,
Essa vaga é da Alfa, mas se for da Alfa eu vou te falar na hora. Eu sei de cabeça ali a vaga ou consulto no sistema. Se tiver dúvida quanto a outra vaga, de alguma outra coisa, fica à vontade para perguntar para a gente. Né? A gente está no mercado e aí você vai falar, não é, isso daqui não existe. Esse curso não dá direito. Teve um caso muito triste e felizmente assim, teve um desfecho muito bom porque a empresa foi muito compreensiva. Uma refugiada, uma garota refugiada, entrou no Brasil, recebeu o asilo e tal, conseguiu se matricular e ela queria fazer um curso de marketing digital. Ela já fazia no país dela, tá, um país de língua portuguesa. Veio para cá numa situação complicada, tal, de língua portuguesa não falava português, está fazendo o português aqui. E queria fazer o estágio em marketing, porque lá no país de origem dela, ela tinha começado a trabalhar com isso. Foi oferecido para ela um curso de marketing digital. Beleza, colocou no currículo, essa escola preparou o currículo, e a gente chegou aqui, olhou e falou, um estudante de marketing. Falou, me manda a documentação. Quando mandou a documentação, vi lá, curso livre em marketing digital. Falou, não dá direito a estágio. Por um atropelo, ela tinha ido muito bem na empresa, a empresa gostou, acolheu a estudante, falou, tem um perfil muito bom, é um cenário novo, eu quero dar essa oportunidade. Falou, olha, como estágio não dá. A empresa falou, não tem problema. A gente vai registrar a CLT aqui, vamos fazer todos os trâmites. Foi um caso que terminou feliz ali, né? A empresa teve uma sensibilidade extraordinária. Mas e quantos casos acontecem do aluno pagar um curso, e não são cursos baratos, sem ter condição de fazer o estágio depois, porque aí chega lá... Sem apresentar requisito legal, que é estar frequentando pelo menos o ensino médio. O ensino técnico, ensino técnico ou superior. Se não tiver, não adianta, não vai conseguir. Pode buscar emprego, mas estágio não vai conseguir. E aí não tem milagre que consiga no estágio, né? Não tem o que fazer. Adriel, eu acho que as informações que nós passamos aqui para o nosso público hoje foram muito preciosas, né? Para os pais que têm lá os seus filhos nesse momento tão difícil que é a juventude, né? Esse momento de incertezas, vou conseguir trabalho, vou entrar no mercado de trabalho, né? Incertezas para os pais e para os jovens também, né? Que muitas vezes sofrem com isso. Então as informações que nós passamos aqui são preciosas. Eu quero te agradecer muito por ter comparecido aqui já pela segunda vez. Espero que você fique freguês. Estou à disposição. Espero que você fique freguês e volte aqui quando você quiser, né? Sempre que tiver alguma coisa boa, alguma coisa deixar, nova fala aí, de qualquer assunto, né? Conversa pouco. Mas isso é bom demais, né? A última vez que você esteve aqui, a gente falou sobre posse de arma. Isso. Foi um dos primeiros temas. Isso é muito bom. É sempre bom conversar com o Adriel, porque é uma pessoa que tem uma cabeça extraordinária, uma cultura acima da média, né? Então, muito obrigado. Eu que agradeço. Sucesso para a Alfa Estágio. Quando tiver alguma notícia, venha até aqui, utilize o microfone do Resenha Plural. Você é testemunha de que o conteúdo que a gente faz aqui é conteúdo bom. Eu sempre digo isso. É um conteúdo que... O YouTube que tem muita bobagem, tem muita... Agora, é conteúdo bom e de graça. Está lá no YouTube, você pode acessar de graça. Para você se enriquecer culturalmente, se enriquecer em termos de informação. Aqui não tem fake news. Agora, se você prefere acompanhar o Big Brother Brasil, paciência, né? Azar é seu. Né? Adriel, aí não tem jeito. Muito obrigado e espero que você volte aqui outras e tantas vezes, toda vez que precisar, estou à disposição. Adoro a área de comunicação, é aquela velha paixão, né, de fazer. Eu trabalhei em rádio, eu falei, nossa, é uma nostalgia. E eu termino com um apelo de sempre aí: deixem o seu like, se não estão inscritos no canal, se inscrevam, né? Falem sobre o canal com os seus amigos, com os seus parentes. É importante para você, que agrega cultura, agrega conhecimento, e para o canal, que está crescendo graças a vocês. Muito obrigado e até a próxima.
Música